Já estamos ao vivo? Maravilha. Vai chegando aí, meu povo. Esperamos chegar aqui também. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vou cantar de novo, grande. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Não há outro, não há ninguém maior do que o Senhor. E nós queremos te engrandecer, porque é o Senhor quem nos dá a vitória. É o Senhor quem nos livra de todo mal. É o Senhor que tem a promessa da eternidade. Ninguém nos ama mais do que o Senhor. Por isso nós te louvamos nessa manhã. Entregamos esse tempo aqui, tempo onde a gente está tratando da alma, onde a gente está tratando de dores, de sofrimentos. E a tua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas, sossego, paz, aquela paz que o mundo não pode dar, mas a paz que excede todo entendimento. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por essa porta aberta, por cada um que já está assistindo esse encontro, essa live, e aqueles que ainda assistirão. Que o Senhor de alguma maneira comunique a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecendo aí, Maurício, com a gente aí. Maurício vai voltar daqui a pouco conosco. Daqui a pouquinho a gente vai estar cantando uma canção foi preparada com muito amor, com muito carinho, para esse tempo, inclusive, tempo de ansiedade, tempo de corre-corre. A gente vai falar um pouquinho desta canção daqui a pouco. Tudo bem? Pessoal, uma alegria a gente estar aqui junto. Quero pedir para você estar já nos ajudando nesse iniciozinho, tá? A divulgar a nossa live, compartilhar. Você já percebeu que a gente está aqui novamente, vamos estar aqui no mês de setembro, aqui no Cheirinho Bom, né? Lugar espetacular, lugar dirigido aqui pelo Diogo, pela Daiane, que são um casal assim especial, empreendedores fantásticos, gente da melhor qualidade, né? A gente está aqui na Avenida São Pedro 258, centro de São Pedro da Aldeia, cidade querida, cidade banhada aqui pela Lagoa de Araruama. Estamos aqui em frente à lagoa, estou aqui vendo essa lagoa, está um dia maravilhoso, que Deus possa conceder um dia abençoado para você. O Instagram do Cheirinho Bom é Cheirinbão, _ SPA, tá bom? Telefone 22 23 21 36 06, tá bom? Pessoal, nós estamos no mês que nós temos a celebração, né? A conscientização, na verdade, chamada de Setembro Amarelo, onde a gente trata sobre o suicídio. E nesse mês a gente trouxe um tema chamado Ansiedades Mortais. Por que nós estamos trabalhando o tema Ansiedades Mortais? Porque nós temos percebido que a ansiedade tem sido menosprezada, tem sido deixada assim, de maneira muito sorrateira, entrar na sociedade como um todo. Nós estamos percebendo esse estado ansioso cada vez mais precoce, inclusive na infância, na juventude. E os índices de suicídio têm aumentado e ninguém promove o suicídio da noite para o dia. Acontece uma história e, eventualmente, essa história de um suicídio ou de um suicida começa alguns meses antes, às vezes alguns anos antes, através de uma intensa ansiedade, de um caminho de sofrimento da ansiedade que culmina numa prostração, culmina em uma estafa, né? E então essa ansiedade desemboca numa depressão, ou às vezes em algum tipo de síndrome, como a síndrome de burnout, como uma síndrome limítrofe, né? Ou um borderline, dispara uma bipolaridade e a pessoa então entra num estado emocional
de apatia, de desesperança, de tristeza, de angústia. E o objetivo das nossas lives nesse mês é exatamente lidar com a ansiedade e trazermos alguns mecanismos, alguma contribuição para que esse sofrimento seja debelado. Então repare, se você está num processo ansioso, essa ansiedade, ou alguém que você ama, um filho, um amigo, seu cônjuge, algum conhecido, está passando por um processo ansioso que já está incapacitando, está afastando do trabalho, está causando uma insônia recorrente, quanto mais, está provocando já reações que nós chamamos de reações adrenérgicas, tá? Palpitação, sudorese, secura das glândulas, seja da boca, dos olhos, não é? Desconforto abdominal, digestivo, são sintomas do processo ansioso. Então já é para ligar o alerta, tá certo? Já é para se cuidar. Estou tendo pânico, estou tendo fobia, medo de morrer, tá? Isso é tá muito comum, uma agitação muito intensa, tá certo? Dificuldade de respirar muitas vezes, de deglutir, nó na garganta, isso tudo são sintomas já de uma ansiedade que está instalada. E esta ansiedade vamos dizer assim, você tem um caminho menor a percorrer para revertê-la do que um estado depressivo. Então o estado depressivo já é um estado mais avançado de sofrimento, e agora com prostração. Se você tiver em casa também uma pessoa, ou quem sabe você esteja passando por isso, a perda de vontade de fazer coisas que normalmente você fazia, aumento de peso ou perda de peso também, não é só aumento de peso, em torno de 5 a 10% do seu peso, o aumento ou a baixa, insônia ou hipersônia, são sintomas, perda da libido, é sinal que você já está entrando num processo depressivo, melancólico, de tristeza, de apatia, a pessoa não quer mais se mover, não quer mais ter mobilidade. Isso tudo é algo muito grave, que pode culminar posteriormente numa angústia, numa dor, que a pessoa possa, inclusive, pensar em dar cabo da sua vida. Ok? Na semana passada, a gente trouxe algumas informações, a gente trouxe já algumas dicas para que você possa paralisar esse processo ansioso, para que você não entre no processo de depressão. Mas se você já estiver num processo depressivo, isso também tem retorno, tá? Isso também tem melhora, tem resgate, só que quanto antes você tratar, melhor. Hoje o tratamento usual, seja da depressão, seja dos processos ansiosos, das síndromes ansiosas, dos estados ansiosos, psiquiatricamente, através da medicação, tá bom? Terapeuticamente, através das mais diversas terapias. E deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu sei que a grande parte, bom dia aí todo mundo, o pessoal está dando bom dia, né? Você que está aí com a gente, seja bem-vindo, tá? Um abraço para todo mundo aí que já está acompanhando, tá certo? Ajuda a gente a divulgar, divulga nos grupos aí. Eu sei que hoje é dia de trabalho, né? Semana passada nós tivemos aqui um feriadão, tinha festa aqui na beira da praia, né?
mas eu sei que muita gente está no trampo, está trabalhando, está buscando o pão de cada dia. Que Deus abençoe a todos. E eu sei que muita gente também, como foi semana passada, assiste posteriormente. Então o que eu quero falar eu sei que muita gente que vai nos assistir e que nos assiste é do público cristão, do público religioso. E eu percebo, e não estou aqui julgando, muito pelo contrário, eu estou aqui compreendendo essa realidade. Há uma certa dificuldade às vezes no crente, no cristão, no religioso, de procurar ajuda no âmbito psicológico, porque dentro da espiritualidade a fronteira entre o psicológico e o religioso e o espiritual é uma fronteira muito às vezes difícil de discernir. Então as pessoas acabam tendo receio de fazer um tratamento psicológico por entender que deve-se fazer unicamente um tratamento espiritual ou religioso. Não é? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante, penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão entre a alma e o espírito. Não é simples você discernir o que é próprio da alma unicamente e do espírito, tá certo? É algo que nós temos muita dificuldade. A discussão teológica, a discussão médica sobre isso, tá certo? É grande, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você, quando está com um problema cardíaco, você não vai até um cardiologista. Você está com um problema respiratório, você não vai até um pneumologista. E você não se pergunta, não se questiona se aquele problema é espiritual ou não. E pode ser, inclusive, dentro da teologia, nós sabemos que a pessoa pode ter um problema. Nós temos na Bíblia esses casos. Nós temos dentro da psicologia as doenças de fundo psicológico, são as somatizações das doenças, as doenças psicossomáticas. No entanto, a gente vai procurar, a gente vai até o médico, a gente vai até o cardiologista, a gente vai até o ortopedista, perfeito? A gente vai até o imunologista, enfim. Por que não nos valermos do terapeuta? Por que não nos valermos do psicoterapeuta? Por que não nos valermos dos sacerdotes que o Senhor utiliza? Então eu quero trazer essa palavra para você, abrindo esse parêntese. Eu acho que isso é muito útil, porque a adesão ao tratamento é muito importante e nós precisamos pedir direção a Deus, sabedoria, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa caminhada e nessa batalha, nessa guerra contra as doenças psicológicas e o suicídio, ok? Quero deixar esse comentário aqui, principalmente para quem é cristão religioso. E isso não impede, muito pelo contrário, isso não enfraquece a sua fé, tá bom? Não teve aquele momento que o Senhor falou: olha, vai lá, se mostra o sacerdote, vai lá dar o testemunho, dá a sua oferta, né, para o que se referia à lepra, que era uma doença
muito importante naquela época de Jesus, né? Uma doença sem cura, né? Como até pouco tempo era, sem tratamento. Então o Senhor Jesus, ele não recriminou aquela mulher de fluxo de sangue que tinha ido aos médicos. Não deu certo. Quem resolveu foi o Senhor, foi a bênção, saiu virtude dele, ok? Mas não há uma dificuldade em a gente entender o uso da medicação, o uso do tratamento, tá certo? Quando Isaías foi visitar o rei Ezequias, que estava ferido, ele posteriormente, ele aplica uma pasta, usa uma medicação. Nós cantamos, não há médico em Gileade, não há unção em Gileade, enfim. Então, hoje a medicina e a ciência são sacerdotes que devem convergir para a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos ter esse discernimento. Outra coisa que eu quero destacar para você é acerca das nossas crianças, tá? Como que você vai perceber? A gente está pelo TikTok, está aqui pelo Instagram. Como que a gente vai perceber alguma situação da nossa criança, das nossas crianças? Quero dar alguns sintomas para você se preocupar. Criança que é muito irritada terá tendência, né? É um sinal, possível sinal, provável sinal de depressão. Olha o barulhinho do café, ó. Maravilha. Cheirinho bom. Então cuidado com o seu filho, cuidado com o seu sobrinho, neto, crianças. Você que é educador, você que é educadora, trabalha com o setor infantil, com a educação infantil, atenção à irritabilidade. Essa irritabilidade se manifesta de forma verbal e de forma corporal, tá certo? Cuidado com a criança também que está muito reclusa, está reclusa, ela está muito apática, ela está muito indiferente. É algo a ser observado. Podem ser outros fatores psicológicos, mas pode ser já um estado melancólico que pode mais tarde culminar em uma depressão, tá? Nós tivemos no mês passado, nós tratamos sobre relacionamento pais e filhos. Então, atividades lúdicas, atividades familiares, divertidas, isso vai espantando esse estado triste, esse estado melancólico da criança, tá bom? Qualquer coisa você pode eventualmente entrar com a sua participação aqui no chat e a gente vai, na medida do possível, interagindo, conversando, beleza? Pessoal, na semana passada nós falamos na quinta-feira sobre ansiedade existencial. Na quinta-feira de manhã e na sexta-feira à noite, nós realizamos uma nova live, mais de conteúdo. Foi muito interessante, foi muito boa, foi uma interação muito bacana. E quem não assistiu, volta lá, nos acompanha no Instagram ou no nosso YouTube e acesse esse conteúdo, tá? Eu fiquei muito feliz e eu penso que foi uma repercussão muito boa, tá? Eu gostaria que você atentasse para as dicas que a gente deu ali. A gente deu algumas dicas simples para você sair do estado ansioso,
dei algumas técnicas de respiração e a técnica do gelo na mão para você sair de crise aguda de ansiedade. Tá? Volta lá. E hoje nós vamos conversar, nós vamos falar sobre uma origem ansiosa muito importante, uma situação muito comum que eu apelido, não é? Que eu chamo, que nós vamos tratar aqui como ansiedade controladora, tá? É sobre isso que nós vamos falar, vamos começar a falar hoje. E já estou te convidando, tá? Pessoal aí do TikTok, galera do Instagram, vai para o Facebook, tá? Quero te convidar para amanhã é sexta-feira, às 23 horas, nós continuarmos esse bate-papo, tá? Nós vamos continuar esse bate-papo com mais algumas técnicas. Inclusive, na semana passada, nós demos algumas técnicas de meditação, né? Muita gente participou e começou a ter as suas experiências ali, mesmo online. Ah, eu vi aqui um óleo, né? Eu recebi um presente, foi isso aqui, foi muito bacana. Só que tem uma situação que eu vou pedir a tua ajuda, tá? E eu vou pedir até para a galera aí me lembrar aí para eu falar isso no final. Quando a gente encerra a live, os comentários se perdem, né? Aquilo que você está falando aqui na live se perde. E seria muito importante, seria muito legal que você, depois lá no Instagram, você reforçasse o seu comentário para que isso traga motivação e traga um sentimento para as pessoas. Então, eu peço a você que está nos assistindo pelo TikTok ou pelo Instagram, você que vier nos assistir, coloca a sua impressão, o seu comentário. Tá legal? Opa! Uma pausa, porque o nosso Diogo está chegando aqui. Diogo, meu irmão, faz um favor, deixa eu te dar um abraço aqui. Meu irmão, esse camarada aqui é um irmão muito querido. Amém. Está aqui há pouquinho tempo em São Pedro. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua gentileza. Você é um camarada muito querido, a gente sente a bênção de Deus através da tua vida, tá? Da sua família, da sua esposa, Daiane. Muito obrigado por tudo. Amém. Sucesso, tá? Obrigado. Obrigado a você. Esse aqui é com avelã? É com avelã, esse chantilly. Cappuccino com avelã e chantilly. E aqui, ó, a porçãozinha de pão de queijo. Eu sei que você está aí tomando seu café, ou não, está trabalhando já, e eu quero convidar você a vir participar. Maravilha. É forte, Brasil, é forte demais, o negócio é especial. A audiência está aumentando. Deixa eu tomar um golinho aqui. Top demais. Gente, pega um guardanapozinho aqui para mim, por favor. Obrigado. Eu quero animar você, então, amanhã, a nós continuarmos. E coloca os comentários, faça essa gentileza, pessoal aí, você que assistiu ou que está assistindo as lives, coloca o comentário, me ajudou nisso, eu atentei para isso aqui, me chamou a atenção essa situação, tá bom? Vamos fazer assim? Me ajuda aí. Muito bem. Quero trabalhar
uma ansiedade especial, especialmente brasileira. É a ansiedade controladora. É uma ansiedade que tem a ver com medo. Interessante que eu estou abrindo parênteses aqui, eu já vou começar dando um exercício para você. Já vou passar um exercício para você. Antes da gente entrar no assunto ansiedade controladora, vamos falar de medo. Medo. Por que você está ansioso? Porque você vive com medo das coisas. Medo de acontecer isso, medo de acontecer aquilo. E porque você tem medo, você quer ter o controle das coisas. Você vai perdendo o controle, você vai perdendo a sua saúde. Você se exacerba no seu medo, no seu temor das coisas. Mas antes vamos fazer um exercício. Eu estou reparando aqui, a gente está sendo filmado aqui por aparelhos telefônicos, celular. Então o celular, ele vai ficar no máximo na direção do seu braço, tá? Mas ninguém fica com o celular assim. Só quando alguém tem problema de hipermetropia, né? Problema visual, cansaço. Normalmente a gente está com o celular aqui, ok? Próximo. Esse estado de tela que une iluminação e proximidade e fechamento de ângulo conduz à ansiedade. Desculpa falar isso, mas é a verdade, é a realidade. Nós forçamos o nosso sistema visual, a gente cansa a nossa visão e estressa muito a nossa mente. A gente sobrecarrega, tá? A gente força e a nossa visão gasta muito energia. Nos nossos processos mentais, a visão gasta muito energia. E o seu cérebro, o pensamento, a articulação do pensamento, da visão, gasta muita energia. Você gasta aí minimamente 1/3 da sua energia diária só vendo. E quanto mais você força essa visão, mais você vai gastar, você vai ter gasto energético. Então, quando a gente está muito no celular, você chega à noite, não dorme bem e você fica estressado. Então, qual o exercício que eu quero fazer com você? Para a gente que está aqui na região dos lagos, fica fácil. Você procurar um lugar em que você possa olhar para o infinito. Nós chamamos eu chamo esse exercício de infinito e além. Uma brincadeira, né? Em cima daquele desenho. Você pode ir numa praia, num campo. Agora, se você está dentro de um quarto, de uma sala, não é bom. Você está apertado. Você sai daquele lugar, está dentro de um carro. Sai do carro, está dentro do escritório. Que hora você olhou para o infinito? Hora nenhuma. E você às vezes não sabe por que você está estressado. Você está num ambiente claustrofóbico, limitante, limitador. Então, se você parar para olhar para o infinito, isso traz relaxamento. Você pode deitar-se e olhar para o céu. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer um exercício, se você puder. Sentado, se for de pé, melhor ainda. Faz isso aqui, ó. Bota a mão na cintura. Vamos lá, faz isso aí. Pessoal do TikTok. Bota a mão na cintura. Olha para cima. Olha só, posição postural. Agora tenta ficar triste. Não consegue. Olha para cima assim, tenta ficar triste. Você não consegue ficar. Por quê?
esta posição tem uma referência psicológica de poder, de força, de alegria. Agora, se você ficar aqui assim, ó, baixa a cabeça, cruza os braços e fica assim, olha só. Então, até a sua postura, o papai e a mamãe falam, olha a postura, garoto, porque ó, ombros muito para frente, né? Isso faz com que a sua postura corporal tenha uma referência psicológica, ok? Então eu gostaria que você treinasse a partir de hoje, você ter um instante do seu dia em que você vai olhar para o infinito. Cuidado com o exagero no celular. Cuidado com o exagero no telefone, no computador. Beleza, pessoal? Tá legal? Muito bem. Sejam bem-vindos todos. Vamos falar de ansiedade controladora. Nós vamos fazer um lançamento hoje da canção, tá? Quando tudo isso aqui passar, daqui a pouquinho a gente vai dar uma palhinha aqui ao vivo. Nosso amigo Maurício Ataíde está aqui conosco, abrilhantando o nosso programa com a sua arte musical. E a gente vai deixar o link na bio para quando você terminar a nossa live aqui, você vai clicar no link e ele vai te jogar lá pro YouTube para você assistir essa live, tá? Que eu quero falar um pouquinho, essa live não, desculpe, esse clipe, tá? Com essa canção, quando tudo isso aqui passar. Lá mais pra frente, mais pro final aqui da nossa live, eu quero conversar sobre isso, sobre essa canção com você, tá bom? Vamos falar um pouquinho de ansiedade controladora. Manuela colocando aí, ó, nos comentários. Beijo, mãe. Merian também interagindo. Vou pedir que você repasse. Eu creio que o que a gente está fazendo aqui traz uma utilidade absurda para muitas pessoas. São coisas simples e que nós precisamos, às vezes, fazer no nosso dia a dia. Às vezes a gente quer coisa muito complicada, a gente se droga, quer um remédio. E às vezes coisas simples do dia a dia que a gente pode fazer, como a gente deu a instrução sobre a respiração, né? Você que não respira bem, respirar bem, e como isso vai ajudando a gente, ok? É uma delícia, cara. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Sensacional. Muito bem. Ansiedade controladora ou ansiedade baseada no medo e na insegurança. Aquilo que eu falei. Você pode ter num consultório 10 pessoas com ansiedade. E eventualmente o medicamento para a doença, que a ansiedade, ela é classificada também a partir de um determinado ponto como doença, quando ela está interferindo nas suas habilidades ou capacidades normais, ela se torna uma doença. Ela é classificada como doença. Ela pode ter várias manifestações, desde um espectro mais simples até um mais grave, mais paralisante, tá certo? Mais incapacitante. Essa ansiedade num indivíduo pode ser porque a gente estudou,
ele está perdido na vida, ele tem uma ansiedade existencial, ele tem um vazio, ele tem questionamentos que o angustiam, ele não tem resposta, ele não tem direção, ele não tem propósito. Ele fala, que vida é essa que eu estou vivendo? Eu não sei que vida é essa. Ele entra num estado ansioso. Agora, hoje nós estamos falando já de um outro motivo. Mesmo sintoma, mesma característica, estão tomando o mesmo remédio, mas esse outro indivíduo, ele é ansioso, porque ele quer ter o controle de tudo. Cuidado, você que é pai, você que é mãe, e que é muito controlador, porque você é ansioso e você gera uma ansiedade absurda no seu filho, na sua filha, ou até nas pessoas que estão perto de você. Fica difícil conviver às vezes com uma pessoa controladora. Ela quer ter o controle de tudo. Ela quer estar a par de tudo. Nós não estamos dizendo aqui que no dia a dia você não precisa se organizar, você não precisa se direcionar de uma forma controladora em muitas coisas. Você precisa ter o controle de muitas coisas, é evidente. Mas até que ponto nós estamos com um sentimento, estamos com um comportamento controlador exacerbado, beleza? Até que ponto a sua energia, a sua motivação vem exatamente do medo ou da insegurança? E você pode colocar possivelmente aí nos nossos comentários, você pode comentar aí com a gente, você tem essa ansiedade? Você é muito controlador? Você é uma pessoa controladora? Seus pais foram muito controladores? Então repare, a energia do medo, é uma energia que nos leva a sermos exacerbadamente controladores. Logo, o medo, uma vida pautada no medo, na insegurança, desenvolve um comportamento ansioso. Deu para entender? Bacana? Então, você deve atentar para essa característica, caso você a tenha. E amanhã, inclusive, nós vamos tratar às 23 horas, nós estamos fazendo essas lives especiais nesse mês de setembro. Nós vamos trazer algumas técnicas de você, para que você se liberte, se desvencilhe desta característica controladora. Beleza? Muito bem. Por que eu falei que é uma ansiedade muito comum no brasileiro? Porque o brasileiro, por vários motivos nós não vamos falar aqui, é um indivíduo muito inseguro, tá certo? Muito inseguro. O medo faz, a insegurança faz com que a gente tome atitudes, às vezes até ridículas, jocosas, tolas. Vou dar um exemplo para você. Você já viu uma pessoa que tem medo, tem fobia? Não estou entrando aqui e nem quero ridicularizar você que tenha possivelmente esse tipo de fobia. Mas você já viu gente que tem fobia, por exemplo, de borboleta? Eu já cuidei de pessoas que tinham fobia a borboleta. Você pode imaginar uma coisa dessa? Você que não tem essa fobia, mas para quem tem, é horrível. Quem tem fobia, né? Não é nojo, fobia barata.
Meu irmão, o cara dá um pulo aqui, ele sobe em cima dessa mesa, ele dá um grito. Um homem ele faz isso, uma mulher ele faz isso. Por quê? Ele está sendo impulsionado, empurrado pelo medo. O medo te empurra a fazer coisas que não são boas, ou que não são lógicas, ou que não são interessantes. O medo é um péssimo conselheiro. Vou dar um exemplo para você. Você talvez seja uma mulher insegura. Uma mulher insegura. E você tem medo de ninguém gostar de você, por exemplo. Ó, como eu recebo gente assim. Ninguém vai gostar de mim, ninguém vai me amar. Aí você acha que tem que agradar todo mundo. Você acha que tem que criar situações ardilosas. Você acha que tem que seduzir. Você pega o primeiro que vem porque você fala, eu não posso ficar escolhendo, que eu não vou ter ninguém. Casa de qualquer maneira, se relaciona com qualquer um, porque você é uma pessoa insegura. Você é uma pessoa que tem medo de não ser feliz, tem medo de não casar. E isso acontece com homens e mulheres. Por exemplo, você está infeliz no seu trabalho. Você está infeliz na sua profissão. Ou numa outra situação, você fala assim, mas eu tenho medo, se eu deixar esse emprego aqui, o que vai acontecer? E as pessoas não se direcionam porque elas estão sonhando, elas não se direcionam porque elas estão acreditando, elas estão se direcionando porque elas estão com medo. E o medo é um péssimo conselheiro. O medo nos ajuda em situações pontuais. A Bíblia diz, a Daiane está chegando aqui, a gente tem que anunciar, né? Temos que anunciar. Você repare que o medo, a Bíblia diz, o sábio vê o mal e se esconde. Ok? Então, você ter medo de um assaltante, você ter medo de um acidente, você ter medo de um animal feroz, isso te protege. Tá certo? E o que acontece quando você sente medo? Eu já falei aqui rapidamente. Você vê algo que você teme, há uma região do seu cérebro chamada amígdala, que vai disparar uma ordenação sináptica, que no final das contas vai ativar uma glândula, ou glândulas que você tem acima dos seus rins, e vai produzir adrenalina. Você vai correr daquele cachorro, você vai lutar naquele momento de perigo. Aquilo vai produzir em você uma taquicardia, uma respiração própria para você fugir ou para você correr. Ok? Passou aquele susto, passou aquele incidente, você volta ao normal. Ai meu Deus, graças a Deus, estou bem. Mas se você vive com medo todo dia, cara, se você acorda todo dia com medo, o que vai acontecer com meu filho? Será que meu filho está na escola, toda hora está ligando? Será que meu marido está me traindo? Será que minha esposa isso, aquilo? Vive com medo, você só fica com coisa ruim na cabeça, cara. Então isso aí é problema seríssimo que você está trazendo para a sua vida, de ansiedade controladora. Ontem mesmo eu estava contando uma situação. Eu estava dando aula numa turma e dentre aqueles alunos a gente estava fazendo um exercício sobre preocupação. E havia uma senhora que estava muito mexida, muito preocupada
porque a sua filha estava fazendo um trabalho de pós-graduação, acredito que na área de biologia, alguma coisa nesse sentido, estava fazendo um trabalho de campo, estava no meio da mata, em algum lugar do Brasil. E esse lugar não tinha praticamente comunicação, não tinha... Era um lugar, né, que tem cobra, que tem onça, que tem os perigos, tá certo? Próprios daquela localidade. O que aconteceu com aquela mãe então? Ela perdeu o controle da filha. Ela não tem controle. O que eu vou poder fazer? Minha filha está lá longe, em algum lugar, dentro de uma mata. O que eu vou poder fazer? Se acontecer alguma coisa com ela, eu não posso protegê-la. Então ela entrou em sofrimento. Aí eu fiz o seguinte exercício. Por que você está sofrendo? Porque ela pode estar fazendo isso, pode estar acontecendo aquilo e aquilo outro. Eu perguntei assim para ela. Ela não pode, talvez, agora estar super feliz dentro de uma barraca com a equipe, vibrando demais porque está realizando o sonho da vida dela? Realmente pode. Será que ela não pode exatamente agora estar fazendo as anotações dela, tirando fotografias, super interessada, viu uma cena fantástica, ela está ali conversando, está formando novas amizades? Não pode estar acontecendo isso? Pode. Então por que você escolheu pensar naquilo e não nisso? Então a pergunta para você: por que você povoa a sua mente só com coisas ruins? Por que você não substitui esse pensamento por coisas boas? Porque o pensamento do medo vai te produzir comportamento ansioso. Mas pensamentos, né? O que Jeremias diz? Quero trazer à memória aquilo que me causa, que me produz esperança. Então, a ansiedade controladora é o medo da morte, medo do desemprego, medo da violência, medo da aparência, é o medo de não ser aceito. Você sabe qual é o maior medo que existe no mundo depois do medo de morrer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É o medo de se expor e falar em público. Sabia disso? É o segundo medo. É o medo mais universal depois da morte. Eu tenho um curso que eu aplico, às vezes, em alguns lugares, empresas, etc., que é acerca do falar em público, de você se destravar para falar em público. Tem gente que estuda oratória. Não é o problema não é oratória, é psicoemocional. E a gente precisa destravar isso, né? Qualquer momento a gente traz esse curso aí aqui para a internet. Gente, a gente já está indo para as 9 horas, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer, né? Mas a gente ficou de apresentar a nossa canção quando tudo isso aqui passar. Eu não vou falar dela não. Em outra ocasião a gente vai falar sobre ela. É melhor cantar. Não fale, mostre, né? É melhor mostrar. Já estou chamando aqui meu amigo Maurício. E a gente vai encerrar o nosso café de hoje com essa canção que foi feita com muito carinho, tá? Que parte do ponto da eternidade para transformar a nossa vida, para a gente seguir aqui nessas batalhas que a gente vive. Quero pedir a você, quando a gente encerrar, comente quando o vídeo estiver lá no Instagram, dê a sua impressão do que está acontecendo, tá bom? Vá lá no nosso canal do YouTube também,
Comece lá, a gente está começando tudo, a gente está com um mês de programa. Nos ajude a divulgar. E você vai sair daqui da nossa live, clica na bio, tá certo? Na nossa bio, que vai te remeter diretamente para o YouTube, tá certo? Eu vou colocar também o link para o pessoal do TikTok, mas eu já vou pedir para você que está no TikTok nos assistindo, que você faça essa gentileza. Vai lá no YouTube, César Cádimo Oficial. Se você não quiser clicar no link, quiser ir direto lá, César Cádimo Oficial, você vai lá no YouTube e a gente quer presentear você. E presenteie alguém com essa canção, que você vê que a pessoa está cabisbaixa, está triste, tá bom? A gente quer compartilhar essa canção com você, tá? Eu, como estou aqui com a cabeça mil, a pessoa errar a letra aqui na hora, aí fica ruim, né, Maurício? Poxa, complica. Eu vou botar até a letra aqui, né? Botar a letra aqui para não errar. Se eu esqueceu. Gente, ó, um beijo grande para vocês. E Deus abençoe, tá? Vamos viver a paz que excede todo entendimento, tá? Eu quero falar desse texto amanhã, às 23 horas, sexta-feira. A gente depois vai colocar um lembrete aí nas plataformas para a gente estar junto, tá bom? Maurício, obrigado, tá? Prazer, pastor. Quero agradecer também nosso amigo Daniel, né? O estúdio, né? O estúdio. A gente faz a produção lá, o arranjo, a produção e a gravação. Isso aí. Maurício fazendo parte desse projeto, Clébio Rodrigues fazendo parte desse projeto e o nosso amigo Daniel Porto, né? Um beijo, Daniel, que é um irmão, uma pessoa assim especial do nosso coração. Procura aí esse pessoal, tá? Daniel Porto, procura aí no Instagram. Vale a pena, tá? Quero agradecer também o apoio, o patrocínio da Casa Bacana, que tem nos impulsionado, tá? E através de Rafael, de Beto, sua equipe top, Casa Bacana Imobiliária, São Pedro da Aldeia, não tem igual. Gente de confiança nessa área, tá? Confiança, profissionalismo, competência, top demais. Esse café aqui é especial, né? Tá vendo? Vamos? Não pare de viver, não pare de sonhar, dê mais um passo, nunca desista, amigo, de amar. Sei que às vezes parece impossível, que não há solução, que aqui nada mais faz sentido, tudo isso
verdadeiro e perfeito, que preenche na paz, que consola e faz todo sentido e que te satisfaz, te convida para além daqui, para o eterno mar, para um lindo lugar. Eu quero te contar, este lugar vale lutar, tudo é melhor ali, vale sofrer, vale insistir por tudo que está por vir. Este lugar vale lutar, tudo é melhor ali, vale sofrer, vale insistir por tudo que está por vir. Eu vou pra lá quando tudo isso aqui passar. Vamos pra lá quando tudo isso aqui passar. Vamos pra lá quando tudo isso aqui passar. Não pare de viver, vamos lutar juntos, vale a pena. Deus tem algo preparado para nós, Ele ama você. Há algo preparado na eternidade para todo aquele que crê. Não desista de crer, não pare de amar. Um abraço, um beijo, Deus abençoe a todos. Até amanhã às 23 horas. Tchau.